Aconselhamento matrimonial adequado. Enquanto duas pessoas ainda estão casadas, quase qualquer problema pode ser resolvido. Se divorciam, nada se resolve. O aconselhamento apropriado tem salvado milhares de casais. Os CDs do autor sobre conselhos para maridos e mulheres já salvaram centenas de casais, mesmo aqueles que já haviam iniciado procedimentos de divórcio. Essas ligações são tão categóricas que o autor se recusa a ouvir os problemas conjugais das pessoas até que elas tenham escutado suas lições sobre o assunto. Sem um aconselhamento adequado, os problemas se tornam recorrentes. Com esclarecimentos sobre Emuná, Techuvá e o casamento judaico, muitos casais abandonam a ideia do divórcio. A reação padrão ao nosso método de aconselhamento é: que pena eu não ter ouvido essas coisas antes, teria me poupado de tanto sofrimento. Fim ou começo da guerra? As pessoas imaginam que o divórcio seja a solução mágica para os seus problemas. Vamos ver se é assim mesmo. O divórcio não é o fim da guerra, como muitos pensam. É apenas o início de uma luta que dura a vida toda. Novos problemas e novas tensões surgem continuamente, especialmente quanto à educação dos filhos. Eventos familiares como casamentos e bar mitzvahs se tornam pesadelos. Ex-maridos ou ex-esposas se colocam em situações embaraçosas com ex-sogros hostis, além de terem que socializar com os novos cônjuges de seus ex-parceiros. Assim sendo, os divorciados geralmente temem as ocasiões em que os casados ansiosamente esperam. Toda vez que um casal divorciado tente se encontrar novamente, como na formatura de um filho, velhas feridas se abrem, memórias esquecidas voltam a assombrar. Quando alguém vê o ex com uma nova pessoa, ciúmes e amargura dominam seu coração. Sentimentos mistos de raiva e vingança lhes roubam a felicidade. Os interesses contraditórios de um casal divorciado com relação a seus filhos é um campo minado de problemas. Mesmo com acordos e ordens judiciais, as visitas sempre trazem problemas práticos e se tornam o pomo de discórdia da relação. Dinheiro e pensão alimentícia são ainda piores. Sempre surgem novos problemas que não foram contemplados no acordo de divórcio, como quem pagará pelas colônias de férias ou aulas de natação. Ninguém fica feliz. Muitos divorciados manipulam os filhos como armas. Todos na família sofrem. As pessoas que estão em contato com divorciados, como conselheiros rabínicos, sabem exatamente como eles sofrem. Casais divorciados têm uma grande dificuldade em lidar com os problemas rotineiros, como problemas de saúde ou dificuldades de aprendizado de um filho, que as pessoas casadas encaram com naturalidade. Tais desafios também provocam discussões e acusações, em que um lado acusa o outro de não cuidar dos filhos, de não amá-los e etc. Em suma, enquanto a pessoa é casada, não importa quão difícil seja a situação, ainda é possível corrigir as coisas. Quando não há mais um lar, não há amor, união ou base em que se possa construir. Os problemas crescem e ficam piores. Coração ferido. Os divorciados muitas vezes só acordam depois de um fato consumado. Quando o divórcio se completa, muitos casais sentem uma ferida aberta no coração. Eles têm dificuldade de se adaptar à nova situação. A aflição da saudade e da solidão não lhes dá descanso. Quando baixa a poeira da batalha do divórcio, os envolvidos ficam mais tristes sem seus parceiros do que quando ainda eram casados. A Torá chama o documento de divórcio de Get Klitot, que quer dizer registro de separação. Essa denominação é bastante adequada, já que, segundo o pensamento espiritual judaico, as almas de duas pessoas casadas são, na verdade, as metades de um todo. Então, quando duas pessoas se divorciam, suas almas são separadas, uma da outra. O que equivale a fazer uma cirurgia cardíaca sem anestesia. É uma tortura. E a solução se estabelece. A solidão se estabelece.
Antes do divórcio, as pessoas tendem a imaginar todos os tipos de fantasias sobre o futuro de rosas e sobre o casamento dos sonhos que as espera. Quando o divórcio se completa, eles descobrem que seu valor no mercado de casamento é bem mais baixo do que pensavam. Não existe uma fila de homens esperando mulheres divorciadas, especialmente as que têm filhos. Do mesmo modo, as mulheres são cautelosas com homens separados. O divórcio é um sério estigma que complica a busca por um novo parceiro. Os divorciados não admitem, mas muitos deles se arrependem e, se pudessem, voltariam no tempo. Elimine a raiva de seu coração. As feridas emocionais de vários divorciados se manifestam em raiva, insultos e sentimentos obsessivos de vingança. O ódio e a raiva que eles cultivam com relação a seus ex-parceiros funcionam como ácido emocional que corrói as paredes do coração. Enquanto um dos lados guardar rancor, os dois lados sofrerão. Ódio e raiva invocam julgamentos severos, tanto para a pessoa que odeia como para o odiado. Portanto, do ponto de vista espiritual, um divórcio não resolve nada quando o ressentimento continua. É muito mais fácil fazer as pazes quando ainda se é casado. Depois de um divórcio, perdoar e esquecer, uma obrigação para os dois lados poderem reconstruir a vida, é praticamente impossível. A solução real. Antes de dar o passo irreversível do divórcio, pare e pense. Com um bom aconselhamento básico e boa vontade, é possível salvar a própria vida e também a dos filhos. Pode-se também salvar centenas, se não milhares, de dólares. Para isso é preciso engolir um pouco do orgulho e expressar a disposição de recomeçar. Os CDs de aconselhamento matrimonial do autor, que já salvaram centenas de vidas em Israel, estão agora disponíveis mundialmente em inglês. Essas gravações devem ser ouvidas várias vezes até que os princípios de um casamento feliz se tornem uma segunda natureza. Ignorância. A maioria dos divórcios é causada pela ignorância do marido quanto aos princípios de paz no lar. Por exemplo, um marido que não apresenta um comportamento extremo não bate na mulher nem é criminoso. Ganha um salário razoável e é fiel. Ainda pode se dar mal no casamento se está constantemente criticando e culpando a sua esposa. Mesmo com apenas o mínimo de aconselhamento sobre o sucesso matrimonial, o marido aprende que a primeira regra de paz no lar é evitar criticar a esposa, mesmo quando a situação é perfeitamente justificável. As mulheres querem se sentir amadas e respeitadas. Críticas, mesmo as mais sutis, têm o resultado oposto. Até pior, elas fazem com que a mulher fique nervosa e destrói a sua autoconfiança. Com criticismo e atribuição de culpa, o marido destrói seu casamento e sua vida com as próprias mãos. O autor salvou inúmeros casamentos aconselhando maridos sobre esse exato ponto. Depois do criticismo, o segundo culpado por casamentos felizes é a indisposição ou a impaciência do marido de ouvir a sua esposa. Sem um parceiro com quem conversar e dividir as cargas pesadas de seu coração, a esposa fica frustrada e infeliz. Quando ela vê que o marido animadamente dá atenção a outras pessoas, ela fica magoada e insultada. Todas as suas aspirações de casamento eram encontrar uma alma gêmea que a faria feliz e iluminaria sua alma. Com um marido que não a respeita nem a aprecia o suficiente para lhe dar o mínimo de atenção, ela perde toda a vontade de estar casada. Os filhos não são consolo para a mulher que se sente não amada, esquecida e desrespeitada. Mesmo que ela tenha um grande medo de divórcio, ela o exigirá a todo custo se visualizar um futuro sem esperança. As mulheres preferem a solidão ao purgatório de constante crítica e humilhação. Depois que a bomba estoura, o perplexo e ignorante marido sacode os ombros com inocência e pergunta: Ué, o que eu fiz de errado? Ele não pode saber que quebrou as regras de Shalom Bait se nunca as aprendeu. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para aprender. Agora é a hora de adicionar emuná à nossa vida. Esse capítulo não pretende cobrir todas as situações teste que existem,
No entanto, estaremos certamente preparados para encarar todo e qualquer desafio da vida se aplicarmos os princípios de Emuná explicados neste capítulo. Os vários testes. Até aqui definimos alguns dos vários testes de desafios de Emuná. As lições que aprendemos podem ser aplicadas a todas as áreas da vida. Por exemplo, comprar ou vender uma casa ou um apartamento, mesmo quando a negociação ocorre sem problemas, não é um processo fácil. É preciso bastante paciência e emuná, pois vários obstáculos podem surgir no caminho. Às vezes, a assinatura do contrato é adiada ou completamente cancelada. Enquanto isso, outra pessoa já pode ter conseguido comprar, vender ou alugar uma casa ou um apartamento. Pode ser que o outro lado atrase um pagamento, fazendo com que você também atrase seu esquema de pagamento. O número de coisas que pode dar errado é altíssimo. Devemos acreditar que todas as dificuldades representam exatamente o que Hashem quer dizer. Portanto, precisamos evitar ficar nervosos ou deprimidos. Hashem manda dificuldades como uma indicação de que temos algo a corrigir. Por isso, devemos usar nossa energia, reza pessoal e introspecção para tentar entender as mensagens de Hashem. Fortalecer a emuná também nos poupa de cair em batalhas legais desnecessárias, que irão apenas esgotar o nosso tempo e dinheiro. Assim que percebemos que as dificuldades vêm de Hashem e reagimos com reza e techuvá, as dificuldades se resolvem. Brigas com vizinhos, relacionamentos com vizinhos podem ser catastróficos quando são baseados em poder e não em emuná. Algumas rixas duram anos, mas com emuná os vizinhos acabam cedendo e resolvendo seus problemas. Divergências. O Rebbe Nachman de Breslav ensina que quando uma pessoa é perseguida por outras, ela pode cair de seu nível espiritual e ter sua emuná destruída. Deus nos livre. É nesse sentido que o rei Davi disse, no Salmo 119, muitos me perseguiram, mas eu não hesitei contra teus estatutos. Apesar de seus adversários e inimigos, o rei Davi nunca se desviou do serviço a Hashem. Os inimigos são um difícil teste de fé. Uma pessoa com emuná fraca sucumbe a sentimentos de raiva, vingança e retaliação. Essas emoções negativas só nos distanciam de Hashem. Com emuná, rezamos a Hashem e deixamos que ele lute as nossas batalhas. Eventualmente, os inimigos vão ficando pelo caminho. Busca por trabalho. Esse é um desafio muitas vezes acompanhado por frustração, decepção, insulto e amargura. Mas quando procuramos um trabalho com emuná, o processo fica simples e agradável. Sabemos que qualquer rejeição vem de Hashem e que aquele emprego específico nos seria prejudicial de alguma forma. Em geral, a vida coloca vários testes de emuná em nosso caminho. De fato, cada dificuldade da vida é um teste de emuná. Não é preciso culpa ou sentimento de inadequação. Portanto, não há necessidade de se atormentar. Aceite que suas dificuldades vêm todas de Hashem e servem para estimular e facilitar o seu crescimento espiritual, tudo para o bem. Toda vez que uma pessoa passa por um teste de emuná com sucesso, ela sobe mais um degrau na escada espiritual, garantindo uma vida melhor neste mundo e no próximo.